Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar algumas notícias de projeto de código aberto de retroemulação e também o lançamento de um microcontrolador. Os assuntos estão na linha do tempo, para o caso de você preferir assistir apenas um assunto específico. O desenvolvedor Nand Tillmariu postou recentemente no Twitter que, por sinal, agora mudou de nome e virou X, uma atualização do trabalho que está fazendo, de portar o Super Nintendo para a placa Speed Tang Nano 20K. Ele conseguiu escrever todo o design do hardware em Verilog, porém está enfrentando uma pequena limitação de hardware da placa. A contagem de unidades lógicas do seu projeto foi um pouco menor que 23.000, considerando que o core do Super Nintendo para o Mr. FPGA é de quase 32.000 unidades lógicas. Houve redução substancial de recursos para imitar o console, mas ainda assim está um pouco superior à utilização do FPGA que vem na Tang Nano 20K. Também existe a limitação de memória RAM, mas, segundo o próprio desenvolvedor, isto é fácil de resolver, porque até o momento a memória RAM utilizada era um dos próprios registradores contidos no array do FPGA, que chamamos de BRAM. Porém, o chip do FPGA conta com uma memória RAM dedicada, incorporada no próprio chip. E basta mover a utilização dessa memória para esta memória RAM especial que este problema se resolverá. A parte delicada é realmente otimizar a utilização das unidades lógicas presentes no FPGA para fazer caber todas as funcionalidades essenciais. Recentemente, o desenvolvedor compartilhou com a comunidade que conseguiu economizar pouco mais de 500 unidades lógicas no módulo SPC700, movendo o microcode para a BRAM, que será esvaziada para a RAM no final do projeto. E uma boa contribuição que encontrei foi a de reduzir a utilização de unidades lógicas do módulo SCPU, responsável pelo acesso à memória, pela temporização do sinal analógico de vídeo e pela interface de entrada dos controles. Além disso, também é possível, de acordo com este desenvolvedor, mover a utilização de alguns flip-flops para as lookup tables, que eu chamo nos meus vídeos de unidades lógicas, e mover algumas partes de lookup tables para BRAM, que é algo que o desenvolvedor já está fazendo. Estou otimista que no futuro, este projeto conseguirá se viabilizar na Tang Nano 20K. Por ora, o desenvolvedor do Nestang abriu um repositório de um pequeno reprodutor de trilha sonora de Super Nintendo para a Tang Nano 20K. O repositório está disponível no GitHub e se chama NanoSPC. Inclusive já tem a bitstream disponível para gravar diretamente na memória da Tang Nano 20K. Um outro projeto em desenvolvimento para o FPGA Speed Tang Nano 20K é o Tang 20K Spec, que tem a proposta de reproduzir o hardware do tradicional computador de 8 bits da Sinclair, o ZX Spectrum. Ele, junto com o Commodore 64, marcaram uma época no segmento de computadores pessoais. No Brasil, ele era vendido como um clone pela empresa Microdigital, e na época era legalizado fabricar esses clones sem licença no Brasil. Ele era conhecido como TK90X. Apesar do projeto estar em desenvolvimento, o dono do repositório escreveu no arquivo Leia-me que é possível compilar o projeto, gravar na Tang Nano 20K e aproveitar o hardware com limitações. Por enquanto, é possível apenas utilizar teclados USB para substituir o teclado do ZX Spectrum original. A saída de vídeo é HDMI, porém o desenvolvedor escreveu que os efeitos de borda ainda não estão funcionando corretamente. Não vou citar demais itens que estão em desenvolvimento, porque o projeto encontra-se numa fase primitiva. Apresentando agora mais um projeto de emulação de hardware, temos esta implementação a nível de porta lógica do Mega Drive. Esta implementação em particular do core do Mega Drive, escrita em Verilog, é um pouco diferente da implementação do core de Mega Drive do Mr. FPGA, porque esta implementação em particular é baseada em fotos dos chips do console. E isso eu cito o tradicional processador Motorola 68000, o VDP Yamaha 7101, o processador Zilog Z80, que no Mega Drive é usado para processar os sons do console, o sintetizador de áudio Yamaha 3438, fora os demais chips que gerenciam os dados e periféricos do console. A vantagem desta implementação é a precisão na reprodução do que acontece de verdade no console, diferente do que, por exemplo, está sendo feito no projeto da implementação do core de Super Nintendo na Tang Nano 20K, que, por uma limitação do chip do FPGA,
os desenvolvedores estão alterando algumas características do hardware para viabilizar o projeto. Como este design é fiel ao hardware a nível de porta lógica, existem algumas variações nos chips que dependem do modelo de console que foi vendido. Na implementação disponibilizada no projeto, foram utilizadas fotos dos chips que foram das primeiras versões do Mega Drive. Por exemplo, o chip do Motorola 68000 era fabricado com tecnologia NMOS, e em revisões posteriores, o chip passou a ser fabricado com tecnologia CMOS. O sintetizador de áudio Yamaha, por exemplo, era diferente, a depender da versão do Mega Drive vendida. Se você tem interesse em aprender mais sobre este assunto, confira o vídeo de produção de semicondutores do canal, que dá os primeiros passos no assunto. Eu ainda não sintetizei o design escrito em Verilog e nem tentei reproduzi-lo em algum FPGA em particular, mas os desenvolvedores mostraram na página do projeto alguns resultados, e pelas fotos me parecem cumprir a missão. Um outro projeto que gostaria de citar é o TNVDP. Este repositório está disponível nesta página do GitHub. A ideia é substituir perfeitamente o chip TMS9118 da Texas Instruments, que foi utilizado por anos para a geração dos sinais de vídeo nos computadores MSX. Isso na versão 1.0 do projeto. O projeto também possui mais uma versão, para substituir o sucessor do TMS9118, que é o chip Yamaha V9938, que foi utilizado nos computadores MSX2. Existe também uma variação desta versão que, ao invés de usar a placa CPID Tang Nano 9K, que era aplicado nos dois casos que eu citei deste projeto, nesta variação da versão 2.0 em particular, é necessário utilizar uma placa CPID Tang Nano 20K, porque ao invés de contar com 32 KB de VRAM, a variação com a Tang Nano 20K possui 128 KB de VRAM. Por uma questão de tolerância de nível lógico e de disposição de pinos na placa do FPGA com o soquete do chip que será substituído, e também como existem duas versões do projeto, sendo a última com uma variante, é necessária a fabricação de uma PCB para encaixar no soquete do chip gráfico original. Sendo assim, existem três tipos de PCBs diferentes, já com os arquivos Gerber disponíveis para enviar para fabricação. Além da PCB, também é necessário comprar alguns componentes que podem ser DIP ou SMD. Toda a lista de materiais também está disponível no repositório. Eu achei este projeto interessante porque pode dar uma sobrevida aos tradicionais MSX e MSX2 que pararam de dar vídeo. E, para finalizar o vídeo, apresento o último tópico, que é sobre o lançamento de mais um microcontrolador da WCH, o CH32L103. Eu particularmente não vi muitas novidades, mas como foi anunciado recentemente e o seu preço ainda não foi revelado, pode ser que ele venha com preço agressivo, assim como foi com o CH32V003. Se minha expectativa se confirmar, a parte que mais me chamou a atenção é a interface USB 2.0 dedicada, que, vindo por um preço baixo, seria uma boa oportunidade, que poderá dar mais conectividade a projetos mantendo um preço popular. Desta forma, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!